Nájila, 27 de agosto de 2016. O Espiritismo não faz milagres. Continuação. Boa tarde a todos. Nós estamos continuando hoje, uma vez que não foi possível ir até o final do subtópico do capítulo que estamos tratando, que é do Espiritismo não faz milagres. Nós lemos na semana passada do item 4 até o 10 e vamos ler hoje do item 10. Vou repetir a leitura do 10 porque ele embasa os seguintes e iremos até o item 14. Para aqueles que negam a existência do princípio espiritual independente e, por conseguinte, o da alma individual e sobrevivente, toda a natureza está na matéria tangível, na matéria palpável. Todos os fenômenos que se ligam à espiritualidade são, a seus olhos, sobrenaturais e, por conseguinte, são quiméricos. Não admitindo a causa, não podem admitir o efeito. E quando os efeitos são patentes, eles os atribuem à imaginação, ou à ilusão, ou à alucinação, e recusam aprofundá-los. Daí, entre tais pessoas, se encontra uma opinião preconcebida que os torna impróprios ao são julgamento do Espiritismo, pois que partem do princípio da negação de tudo quanto não seja material. Do fato, porém, de que o Espiritismo admite os efeitos que são consequências da existência da alma, não se segue que aceite todos os efeitos qualificados como miraculosos e que se propõe a justificá-los, nem a dar-lhes foro de verdade, que ele se faça o campeão de todos os sonhadores, de todas as utopias, de todas as excentricidades sistemáticas, de todas as lendas miraculosas. Seria necessário conhecê-lo muito pouco para pensar assim. Os adversários do Espiritismo supõem opor-lhe um argumento sem réplica quando, depois de haver realizado eruditas pesquisas sobre os convulsionários de Samedar, sobre os fanáticos das Cevenas, ou sobre as religiosas de Ludum, chegaram a descobrir fatos evidentes de embuste, que ninguém contesta. Porém, tais histórias são o evangelho do Espiritismo? Não. Seus partidários terão negado que o charlatanismo haja explorado certos fatos em seu proveito? Que o fanatismo os haja exagerado muito? Ele não é solidário com ele aqui é o Espiritismo, né? Ele não é solidário com as extravagâncias que podem ser cometidas em seu nome, assim como a ciência verdadeira não compactua com os abusos da ignorância, nem a religião verdadeira compactua com os excessos do fanatismo. Muitos críticos não opinam sobre o Espiritismo, senão baseados em contos de fadas e nas lendas populares que constituem suas ficções. O mesmo seria julgar a história pelos romances, ou as tragédias que se escrevem sobre os assuntos históricos. Os fenômenos espíritas são sempre espontâneos, pelo menos na maior parte dos casos, e produzem-se sem nenhuma ideia preconcebida, com pessoas que às vezes menos os esperam. Em certas circunstâncias, há fenômenos que podem ser provocados por agentes designados sob o nome de médiuns. No primeiro caso, o médium é inconsciente do que se produz por seu intermediário. No segundo, o médium age com conhecimento de causa, daí a distinção entre médiuns conscientes e médiuns inconscientes. Estes últimos
são os mais numerosos e são encontrados frequentemente entre os mais obstinados incrédulos, que assim tomam parte no espiritismo sem o saber e sem mesmo querer. Os fenômenos espontâneos, por isso mesmo, têm uma importância capital, pois não se pode duvidar da boa-fé das pessoas que os obtêm. Dá-se aqui o que se dá com o sonambulismo, que em certos indivíduos é natural, é involuntário e com outros é provocado pela ação magnética. Porém, quer estes fenômenos sejam ou não o resultado de um ato da vontade aparente, a causa primária é sempre a mesma e em nada se afasta das leis naturais. Os médiuns não produzem absolutamente nada de sobrenatural, nem por conseguinte não fazem milagres nenhum. As próprias curas imediatas não são mais miraculosas do que os outros efeitos, pois elas são devidas à ação de um agente fluídico que faz o papel de agente terapêutico, cujas propriedades não são menos naturais por terem sido desconhecidas até agora. O epíteto de taumaturgos, dado a certos médiuns pela crítica ignorante dos princípios do espiritismo, é, pois, inteiramente imprópria. A qualificação de milagres dada por comparação a estas espécies de fenômenos somente pode induzir em erro sobre o verdadeiro caráter deles. A intervenção de inteligências ocultas nos fenômenos espíritas não os torna miraculosos, nem muito menos mais miraculosos que todos os demais fenômenos devidos a agentes invisíveis, pois esses seres ocultos, que povoam os espaços, são uma das potências da natureza, potência cuja ação é incessante sobre o mundo material como sobre o mundo moral. O Espiritismo, esclarecendo-nos acerca desse poder, nos dá a chave de uma multidão de coisas inexplicadas e inexplicáveis por qualquer outros meios, e que, em tempos recuados, puderam passar por prodígios. De modo semelhante ao magnetismo, ele revela uma lei, se não desconhecida, pelo menos mal compreendida, ou, dizendo melhor, conhecem-se os efeitos, pois são produzidos em todos os tempos, mas não se conhecia a lei, e a ignorância dessa lei é que engendrou a superstição. Conhecida essa lei, o miraculoso desaparece, e os fenômenos vão para a ordem das coisas naturais. Eis porque os espíritos tanto fazem um milagre quando fazem girar uma mesa, ou quando fazem os mortos escreverem, quanto o médico faz que um moribundo reviva, ou um físico, quando faz cair um raio. Aquele que pretendesse, com o auxílio dessa ciência, fazer milagres, ou seria um ignorante do assunto, ou um charlatão. Pois que o Espiritismo, repudiando toda a pretensão às coisas miraculosas, haveria fora ele milagres na acepção usual da palavra? Digamos, para começar, que entre os fatos considerados como milagrosos, os quais sucederam muito antes do advento do Espiritismo e continuam sucedendo, e que ainda se passam em nossos dias, a maior parte, se não todos, encontram explicações nas leis que ele veio revelar, através dos pilares da ciência, das indagações dos filósofos e da busca de todos os médiuns. Tais fatos, pois, retornam à ordem dos fenômenos espíritas, portanto, dos fenômenos naturais, embora sob outro nome e como tais, são chamados de sobrenatural,
mas de sobrenatural nada tem. Fique, porém, bem entendido que aqui não se trata senão de fatos autênticos e não de casos que, sob o nome de milagres, são o produto de uma indigna sutileza, executada com o objetivo de explorar a credulidade alheia. Tampouco nos referimos a certos fatos legendários que, em sua origem, podem ter tido um fundo de verdade, mas que a superstição os ampliou até o absurdo. É sobre tais fatos que o Espiritismo vem lançar à luz, proporcionando os meios de fazer distinção entre o erro e a verdade. Muito linda essa parte, né? Gosto muito da Gênesis. Primeiro, acho que é importante nós sabermos, até mesmo para que nos mantenhamos firmes no nosso processo de fé, que dizer que o Espiritismo ou Deus, inclusive o próximo tópico da Gênese é faz Deus milagres, né? Para que nós não consigamos confundir não acreditar em milagre com falta de fé, o importante é termos muito claro para nós o poder de Deus. Não no sentido místico, nem no sentido dogmático, nem no sentido esotérico, mas é o poder de criar. Os espíritos trabalham com essa palavra, eles afirmam que criar, qualquer um de nós cria. Um cria uma tela, transforma um papel branco numa obra de arte, o outro cria porcos, o outro cria galinhas, o outro cria vaca para manter alimento nas mesas, cria plantações de milho. Mas esse homem que cria, ele cria a partir de uma matriz criada por Deus. Para o Espiritismo de hoje, Deus tem o poder de criar. Ou seja, cria o originário, cria do nada. E os Espíritos usam essas duas palavras distintamente. Então, quando nós vamos enxergando, e esse enxergar já é o fruto de nós já termos conseguido conceber Deus, termos conseguido perceber Deus na natureza, através dos vários elementos que aí estão, e cada um vai perceber Deus de acordo com o seu possível, tendo conseguido conceber, tendo conseguido perceber, nós começamos a enxergar, porque cada coisa que olharmos, nós já enxergamos ali algo que tem que ter uma inteligência superior, anterior àquela coisa que conseguiu que ela se materializasse. Enquanto nós estivermos, quem sabe, olhando para esse poder, no sentido do milagre, que é o místico, é o dogmático, é o esotérico, nós, quem sabe, não cheguemos a Deus num volume social que permita que os que estiveram ao nosso lado, crédulos ou incrédulos, jovens ou velhos, não se sintam com condições de nos retrucar. Quando nós vamos conseguindo conceber, perceber, enxergar, nos conscientizar de um poder superior, de uma inteligência que é acima de todas as inteligências, que se somássemos todas as inteligências, elas todas juntas ainda não fariam aquilo que está aí feito, daí nós vamos conseguindo ver que não é necessário um milagre, porque há uma inteligência que é capaz de, num trabalho ativo, permitir coordenação e permitir movimento cósmico de somação
para que as coisas aconteçam. Quando nós vamos enxergando esse Deus, nós vamos nos enxergando e enxergando os elementos da natureza dentro dessa visão atual, que tanto a ciência como os espíritos orientadores têm insistido para que nós comecemos a enxergar, é a questão de tudo é energia no cosmos, né? E se tudo é energia, há uma liberdade cósmica que permite combinações, recombinações, permite novas organizações. Nos permite remodular a nós mesmos. Nos permite modificar órgãos. Desde que nós tenhamos o merecimento. Mas esse merecimento também requer um novo olhar nosso, porque nós viemos, nós mais idosos, especialmente, viemos de uma educação onde merecimento era atrelado a ser bonzinho, tinha merecimento. Quem não fosse bonzinho, não tinha merecimento. E esse merecimento está atrelado a ser bom naquele assunto. Aí nós temos merecimento. Alcancei a condição de ser alguém bom em mudança de hábitos. Se eu não tiver conseguido me depauperar muito antes desse momento da mudança, se eu tiver me permitido acordar antes de depauperar muito, quem sabe as pessoas verão acontecer uma coisa comigo que vão dizer, aconteceu um milagre. Eu vi essa pessoa quase morrendo e chegou que hoje ela está bem. Tanto que nós vemos alguns jovens, como eles trazem um merecimento, que é a jovialidade, que é, por exemplo, uma reprodução celular numa velocidade maior que a nossa, especialmente a produção de algumas substâncias essenciais para um convalescente dar a volta por cima. Eles têm essa produção numa velocidade maior que a nossa. A gente vê jovens saírem de acidentes horríveis e em poucos dias eles estão aí vindo fazer o passe, caminhando com seus pezinhos, apenas escorando uma bengala por uns dias, e daí a poucos dias chega ele faceiro sem a bengala, e daí ele já não consegue mais nem vir aqui, porque liga para dizer, ai, fico com uma saudade, quero ir, mas as aulas, mas eu arranjei muita aula, a mãe liga para reclamar, ele arranjou trabalho demais, mas, e o merecimento que essa pessoa traz, no conjunto. Então, merecimento nós temos que trazer para uma visão de conjunto. Que no conjunto envolve o sistema celular, o sistema imunológico. Desculpem que imunológico é célula também, mas eu estou dizendo que nós aqui temos um grupo específico. E além de eu ter esse grupo específico, eu preciso ter as outras que ainda apresentem capacidade de resposta. Tem que ter um sistema moral. E moral na casa espírita é todo o nosso conjunto que envolve o afetivo, o social, o sistema de crenças, o sistema de fé, o sistema de querer acertar, essa coragem. É fruto dos valores morais que nós precisamos trazer. Os valores universais. Coragem para descer para tomar o sol, coragem para beber água, coragem para forçar a barra e comer, coragem para forçar a barra e caminhar para dentro de nós, para encontrar onde estão nossas dificuldades, nossas desavenças internas e querer lutar com elas, nos esforçar para resolver, olhar em viés, a gente
enfrentar e dizer, não, eu quero olhar de frente, eu quero parar de ter esse viés com as pessoas, olhar em preconceito, não, eu quero vencer. Essa coragem que haverá de estar compondo um verdadeiro sistema moral em nós. Nesse merecimento, numa visão de conjunto, nos permite que a nossa usinagem esteja sendo, a cada instante, atualizada num padrão bom. Porque esse homem que busca isso aqui, e aqui está incluída a bondade, está incluída a caridade, aqui está incluído todos os valores universais. Que o amor engloba todos eles. Essa pessoa que está nessa busca, ela vai se permitindo uma usinagem em que as coisas vêm, as situações difíceis chegam, ela sofre impacto, ela balança, ela às vezes escorrega, ela às vezes cai, mas ela se levanta porque ela atualiza a usinagem dela para se recompor. O campo elétrico dela é altamente dinâmico no sentido dos instantes, que dinâmico todo é. Mas há situações em que nós nos permitimos ficar num processo repetitivo, ou repetitivo de lembrança ruim, ou repetitivo de falação, ou repetitivo de hábitos, que o instante muda, ele é dinâmico, o processo cósmico é dinâmico, mas nós não vamos acompanhando a dinâmica cósmica de forma conveniente. Nosso campo elétrico, portanto, ele vai sendo, no caso desse não acompanhamento, do não esforço, nós não estamos dizendo que as pessoas todas têm que ter um padrão nota 10, não, mas que cada um esteja se esforçando para ser nota 10. É o esforçar para. O esforçar para nos coloca numa situação de dinâmica que nos permite que nosso campo elétrico esteja sendo atualizado na qualificação para atender nossos instantes. Eu não posso estar com o meu campo elétrico sendo produzido, eu com 64 anos, e eu agarrada, olhando para a juventude, num saudosismo, numa queixa, porque hoje eu só tenho isso, porque olha a minha barriga, olha a perna, olha a varize, olha isso e olha mais aquilo, e eu não olho para hoje. E eu tenho que olhar para hoje, o que eu sou hoje, o que eu quero hoje, qual é meu projeto para hoje, quais são minhas funções hoje, e o que os espíritos esperam de mim como assessoras dele hoje. Todos somos assessores. Não há nenhum de nós que não seja assessor de comunidades espirituais tentando fazer o bem aqui na Terra. Nós somos todos prestadores de serviço. O primeiro a nós, produzindo o melhor campo elétrico possível a nós para produzirmos um momento magnético que nos permita fazer sintonia e ressonância com espíritos na ordem do bem, encarnados e desencarnados. E fazer ressonância também com funções. Não é só com os espíritos. Imagina, se eu estiver gerenciando para mim, não é em mim, é para mim, eu estou gerenciando para mim um momento, um magnetismo que me permita ter afinidades, por exemplo, pelos alimentos que eu não posso comer. Imaginou que tortura que é uma criatura dessa? Eu fico aí, saudade das comidas lá, comi quando podia, comi quando nem sabia o quanto aquilo era perigoso, o quanto era venenoso, o quanto aquilo me acabava, eu comia. Mas eu posso hoje me deixar livre
para ficar pensando naquilo e querendo aquilo de novo. Eu tenho que buscar, com a ajuda dos senhores todos, quais são as delícias compatíveis com uma pessoa no meu perfil, na minha idade. E fazer com que aquilo seja o mais atraente possível. E respeitar meu possível. Eu tenho que fazer isso ser atraente. O suficiente para eu gostar. Tenho que trabalhar, vamos dar uns exemplos daqui da Terra, né? Tenho que trabalhar com uma determinada equipe. É aquela que eu tenho. É aquela. Eu não tenho outra. E é dela que eu vou ter que abstrair o melhor. E é com ela que eu vou ter que fazer o meu melhor. E não adianta eu morrer de saudade de quando eu tinha 30 anos, que estava trabalhando na indústria fulana, que tinha equipe beltrana, que tinha o subalterno cicrano, que hoje já até aposentou, que nem existe mais no mercado de trabalho a criatura. Eu estou sonhando isso, me agarrando em algo, perdendo um tempo e impondo a mim um castigo. Porque se o Espiritismo não faz milagre e Deus não faz milagre, também eles não têm proposta nenhuma, nem de castigo, nem de ser o mal para nenhum de nós. A proposta é o bem. Numa linha em que todos são capazes de processar. Todos são capazes de processar o seu próprio bem. O seu próprio milagre, se é que podemos chamar de milagre. Porque todos estão fazendo isso aqui e na condição maravilhosa de produzir novas ordens dentro do que está vivendo. Nós não estamos dizendo que é produzir novas ordens, que eu vou sair da condição de tatu para a condição de jacaré numa encarnação só. Que eu vou sair da situação em que eu estou para uma outra situação, até o contrário. Não. Eu vou permanecer nessa situação que eu estou até que eu extingua as possibilidades de aprendizado que eu tenho nela e as missões que eu tenho que fazer nela. Mas é nela que eu posso fazer novas ordens. E dependendo do investimento que eu fizer e da somação que eu fizer com todos, encarnados e desencarnados, pode ser que nessa nova ordem até consigamos sair da situação. E passar para outra num tempo recorde. Não estamos dizendo também que vai pular, tuf! Não, um átomo, para ele mudar, o elétron vai ali trabalhando num movimento circular. Já lá na nossa base está isso. Um processo circular onde vai sendo construído. A partir de um ponto. Todos nós vivemos o tempo todo pontos. E estamos naquele ponto. E vamos ter que, num processo, graças a Deus, espiralado, que já é uma bênção, a possibilidade do espiralado. Mas às vezes nós também insistimos em não ser espiralado. Nós ficamos falando uma coisa ruim. As boas a gente até para de falar logo. Acontece uma coisa boa, sai a notícia, daí 2 dias ninguém mais fala nela. Uma ruim, aquilo fica. O noticiário repete. E o médium espírita ouve e repete. E o evangélico ouve e repete. E o católico ouve e repete. E o não religioso ouve e repete. E aquilo vira uma repetição, uma repetição, uma repetição. Parece que não se dá conta do quanto nós movimentamos de energia. Seja boa ou ruim, negativa ou positiva. Movimentamos energia. Se eu resolver falar de coisa boa, movimentando energia positiva, a vida, a saúde, o equilíbrio, a alegria das pessoas, resolvi falar coisa ruim, ficar repetindo.
aquele menino da TIM lá, né, da propaganda, repetindo, 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 a gente fica no ruim. E como fica a nova ordem? Como ficam as novas ordens? A gente nem se dá conta de que elas poderiam ser novas. A gente vai ficando no ruim e vai depauperando, e as novas ordens vão sendo depauperadas também. Somos capazes, inclusive, de produzir doenças no sentido do corpo. Por quê? Porque nós vivemos, já vamos chegar lá, nós vivemos de produzir situações novas, seja na ordem, lá no âmago do ser, os novos atos mediúnicos, até o sistema celular. Num processo muito natural. Muito natural. Seja no plano visível ou no invisível, ele é natural. Até então, com os avanços menos, eu diria, menos privilegiados pelo trabalho de tantas pessoas, era possível nós ficarmos atribuindo ao sobrenatural. A partir de agora é que não é mais possível atribuir ao sobrenatural os acontecimentos. Porque nós já estamos, graças a Deus, num mundo onde já há muito instrumento fazendo leitura de campos que não enxergamos com os olhos da matéria, sem a ajuda desses instrumentos. Mas que agora nós já conseguimos enxergar com os próprios olhos da matéria, com a ajuda dos instrumentos. Na medida que nós vamos vendo o acontecendo em planos invisíveis, mas que os instrumentos desenvolvidos por nós já captam, vai ficar muito mais fácil para nós todos concebermos a essencialidade, concebermos o invisível. Encontrarmos, por exemplo, como é, por exemplo, como ocorre a cura de uma doença, fruto do atendimento de um espírito desencarnado, ou mesmo de um grande médium encarnado ali, porque ele está operando com seu grupo de espíritos encarnados. Mas às vezes a pessoa acaba acreditando mais no médium, então vamos no médium também. Como é que isso ocorre e por que isso ocorre? Eu vou ler um trecho de um livro do irmão Antônio Grimm. A leitura, num primeiro momento, vai parecer que vocês não entenderam nada. Fiquem tranquilos que nós vamos entender. Porque na hora que lê parece que soa seco. Fatores transferentes. Primeiro vamos falar um pouquinho de fator transferente e referente. Todos nós trazemos, fruto de nossa evolução, fatores de referência. Todos nós temos referência no amor. Nós temos nossas referências acerca do amor, referências acerca da bondade, referências acerca da saúde, referência acerca da doença, referência acerca do o quanto é bom estar saudável, disposto, caminhando com nossa perna, com as duas se movimentando. O quanto é bom fazermos as coisas sem necessitar de terceiros nos atendendo. Nós todos trazemos referência, referência, referência. Referência do quanto é bom ser aceito. Referência do quanto é bom não saber que dia vamos partir da Terra. E assim vai. Então nós somos um conjunto de fatores referentes em movimento aqui. E graças a Deus, no processo evolutivo também fomos construindo fatores transferentes. Todos nós somos capazes de fazer transferências, seja através de ilações, que eu vi isso e eu transfiro para isso
o conhecimento que eu trago acerca de cor. E ela pode dizer para mim, isso não tem cor. E eu dizer, não, para mim é uma coisa esbranquiçada. E ela ali poderá dizer, é acinzentada. É um branco acinzentado. E o outro vai dizer, é um branco amarelado. Mas o certo é que nós codificamos. Codificamos ou não? Se tivermos que descrever lá na frente isso aqui, nós vamos conseguir descrever. Nós também somos capazes de, ao viver uma situação, transferir para ela posições. Meu Deus, no que depender de mim, das minhas preces, isso vai evoluir para uma situação cada vez melhor. Ou então, meu Deus, no que depender de mim, de minhas preces, de meu empenho, isso não vai acontecer na Terra mais. Da minha parte, eu vou esforçar para não. Estou transferindo uma informação. E que é cósmica. Mas já estou transferindo dentro de um conjunto de valores. Aí já entrou o amor, a bondade, vontade de ver os outros felizes, da Terra estar mais organizada, a humanidade ser mais equilibrada, harmônica. Os fatores transferentes, mesmo que nós lidemos com um, nós pensamos que é um, mas ele é um que é o fruto de um conjunto de valores, de informações, de prontificações que foram sendo aglomerados. Ele é desdobrável, eles se desdobram. E todos trazemos esses fatores transferentes. Trazemos como homem, no sentido de um ser que pensa, que quer o bem, que ama, que sente, que é feliz ou infeliz. Trazemos também no sentido biológico. Tem uma explicação do irmão Antônio Grima aqui com relação ao biológico. Vou ler e trabalharemos um pouco. Fatores transferentes. São pequenas moléculas mensageiras de proteínas que são produzidas pelas células imunes dos linfócitos T. É um tipo de célula do sistema imune, o tal de linfócito T. Vou começar a anotar aqui para ir. Depois eu leio direto agora. Ou seja, aqui já está mostrando que esse bichinho aqui, que é uma célula, que é uma unidade, que é uma verdadeira usina, é capaz de produzir essas moléculas. Agora eu vou recomeçar para todo mundo entender como é que uma célula, na sua simplicidade, que não é mais uma simplicidade, é uma complexidade, é capaz de, silenciosamente dentro de nós, sem nós enxergarmos, sem nos darmos conta, no seu silêncio aí, produzir moléculas de proteínas para fazer o trabalho que vou ler agora. Então vamos lá, fatores transferentes. São pequenas moléculas mensageiras de proteínas que são produzidas pelas células imunes linfócitos T. A mensagem que elas, o que mais nos interessa é agora isso aqui. A mensagem que elas providenciam é uma descrição específica de um patógeno invasor. Patógeno é qualquer substância ou qualquer ser vivo que, ao entrar no nosso universo biológico, no nosso corpo, vai produzir uma patologia, vai produzir uma doença. Tudo aquilo que é capaz de produzir uma doença em nós é um patógeno. Então vamos lá. Em outras palavras, um linfócito T
diz aos outros como o inimigo se parece, de forma que possa ser montado um ataque coordenado. Eles também permitem ao sistema imunológico relembrar condições para as quais a imunidade já foi estabelecida. O fator transferente forma o núcleo da inteligência do nosso sistema imunológico. Estas moléculas transferem memória e conhecimento, não só imunológico, como restaurador. Li esse trecho porque os espíritos afirmam, o irmão Antônio Grima, o irmão Leocádio, especialmente o irmão Leocádio, que é médico e que cuida da parte de saúde da gente, e especialmente é ele com uma equipe de vários outros espíritos também médicos, a irmã Catarina, a irmã Teresa, etc., que eles agem, quando nós chamamos a eles para um atendimento, que eles agem sobre esse sistema. O sistema dos fatores referentes e dos fatores transferentes. No sentido de mobilizar essas moléculas para fazer a mudança que precisa. Eles diagnosticam o que é necessário. É o médico, é igualzinho o médico. Diagnostica o que é necessário e trabalha em cima desses fatores. Querem que eu leia de novo? Que a gente vai lendo, discutindo cada pedacinho? É ótimo. Hã? É bom. Fatores transferentes. São pequenas moléculas mensageiras de proteínas. Quem fez biologia provavelmente estudou isso. Quem faz farmácia estuda muito, estuda exaustivamente os fatores transferentes, né, essas moléculas. E elas não quer dizer que essas moléculas, gente, sejam ainda hoje sem denominação, não. Elas todas, pelo menos as que a ciência já conseguiu alcançar, estão com denominações. E já se sabe assim, esse grupo de proteínas faz esta função no organismo. Este grupo de proteínas faz aquela função. Vamos ativar o linfócito T, que é uma célula do sistema imunológico, para que ele produza, essa ativação. Hoje já tem terapia gênica, já tem terapia psicológica, tem terapia medicamentosa, unem essas frentes de terapias todas. Inclusive agora já estão projetos aí, não sei se estão sabendo, o SUS já há muitos anos está implantando a questão dos acupunturistas, do atendimento de acupuntura no SUS, de farmacêutico atender clinicamente no SUS, para ter um grupo maior de profissionais onde possam atuar melhor nessa complexidade aqui. A psiconeuroimunologia, que é a ativação dos fatores referentes e transferentes. Então vamos repetindo. Pequenas moléculas mensageiras de proteínas que são produzidas pelas células imunes, linfócitos T. A mensagem que elas providenciam é uma descrição específica de um patógeno invasor. Cada grupo dessas moléculas se especializa em conhecer um determinado grupo de invasores. Começa, inclusive, algumas delas, a ela própria, através da coordenação do linfócito T, que é a célula, vamos dizer, a célula coordenadora, a chefe, formar substâncias em formato que consiga captar essa substância, quando não for, ou um ser vivo, quando não for possível simplesmente eliminá-lo e ser sobrevivente,
ela vai junto, eles são excretados juntos. Mata e morre. Mata e morre. Aí é que entra a serial killer. São células killer, células produzidas para assassinar e morrer. Elas morrem junto. Os macrófagos também. São produzidos com forma definida para chegar, abraçar aquele... Engloba. Se for um vírus, uma bactéria, um fungo, que é um vivo, morre. É liberado através das fezes. Se for, por exemplo, uma partícula de enxofre, uma partícula de arsênio, uma partícula de chumbo, é alguém que sofreu um envenenamento e precisa ser salvo. O que vai se tentar, o que os espíritos fazem, é imediatamente acelerar a produção dos fatores transferentes, que são essas moléculas, para que elas consigam eliminar daquele organismo aquela substância. E, inclusive, desenvolver mecanismos para produzir forma específica na quantidade necessária para fazer aquela ação. Por que isso acontece em uns e não acontece com todos? E o merecimento, no sentido do conjunto. A pessoa tem a mesma vontade de viver? Não. Já começa daí. Mas aí que você fala. Tá, vamos pegar a Aninha. Eu e a Aninha. A gente saiu junto à noite, comeu num bar aí qualquer e sofremos um envenenamento. E a Aninha está na sua exuberância, porque quero viver, porque eu ainda quero fazer muito, eu estou escrevendo um trabalho na área do direito, eu quero ver esse trabalho aplicado na humanidade. Aí eu já estou naquela, meus filhos já casaram, eu já estou pronta para morrer, eu já posso morrer porque meu filho já está morando sozinho, já tem minha nora com ele, a minha filha já tem a vida dela. Passa 10 dias sem me ligar, a gente ainda chega a esse ridículo. Até não é meu caso não, graças a Deus, por gente, mas estou dando os exemplos. No conjunto, num nível de emergência orgânica, quem vai apresentar a resposta? Porque isso tudo aqui acontece dentro de um quadro onde o organismo, e organismo, nesse caso aqui, envolve espírito, perispírito. Não é um organismo só isso aqui, não. Espírito, perispírito, corpo biológico. Tá? E também não há O conjunto está todo querendo viver, está todo querendo produzir, principalmente porque, por exemplo, será que naquele momento que aconteceu o fato, eu tenho linfócitos T suficientes? E ela também? Mas se nós duas tivermos uma com uma capacidade maior para viver por uma vontade íntima, a que tiver maior vai disparar, porque nisso aqui entra os disparadores, viu? Tem tópico de estudo sobre isso. Emocional, né? Emocional. Disparadores dos fatores transferentes, dos fatores referentes. Se ela está no projeto maravilhoso de querer viver, de querer ver projeto, querer ver trabalho, de querer ver trabalho sendo aplicado, ela se coloca numa funcionalização. Eu já ditei a minha sentença. A sentença é eu quero ir embora. E minhas células estão lendo o eu quero ir embora. Eu até citei um exemplo aqui terça-feira de uma pessoa que há anos convivia com um processo de um câncer e criando os filhos e tal. E daí fui nessa história toda, o filho formou, casou, fui ao casamento da filha, que nos tornamos muito amigos na caminhada aí da vida. É um pessoal que não era daqui, a filha veio estudar aqui, foi ser colega da minha filha, e essa menina começou a frequentar lá em casa, daí mais morava lá do que na casa dela, porque era sozinha, e é uma pessoa de ouro. E no casamento a senhora disse para mim, eu agora já posso morrer, eu vi minha filha casar.
Pelo amor de Deus, diva, não diga uma coisa, você está decretando sua sentença de morte. Hoje não tem mais nem estrutura para nossos filhos criar nossos netos sem nossa ajuda. Nós temos que sobrar vivas, inclusive, para ajudar a criar nosso neto, nosso bisneto. Não tem mão de obra. Não tem, gente, não tem, ué. Se eu penso bem de meus filhos, eu tenho que estar com saúde até para isso. É para muito mais coisa, mas também para. E ela insistiu nisso bem umas vezes, no tal da festa. Olha, a menina casou, tentou engravidar bem rápido, porque queria que a mãe convivesse com netos. Engravidou 2 meses depois do casamento. Pois a mulher não morreu uma semana antes do bebê nascer. Ela já disse a sentença, né? Ela ditou a sentença. Não, ver minha filha casada já está muito bom. Olha a resposta. Ver minha filha casada já está muito bom. O neto já ficou de fora. Ficou mesmo. As palavras têm um poder, né? Porque imagina que quando você está falando uma palavra, ela também, ela é um fator referente, que já é fruto de outros fatores referentes. Ela é um fator transferente, que também é fruto de fator transferente, porque todos nós somos, qualquer coisa que pensarmos, já é fruto de instantes anteriores, de produções anteriores, de situações conjuntivas anteriores. Quando nós fazemos o disjuntivo, nós desmontamos a cadeia do óptimo. Nós estamos ali colaborando para o pior, para o precário. As equipes espirituais estarão trabalhando conosco, estarão nos orientando. A questão é que eles não estarão, por aqui embaixo, né? Eles não estarão invadindo o nosso livre-arbítrio. Eu quero morrer amanhã, é meu direito. Vai fazer o quê? Eles vão me sensibilizar, vai chegar aquela mulher lá e vai dizer, ai, Nájila, a gente precisava tanto se ajudasse a gente a fazer tal serviço, vai durar 3 anos. Quem sabe ela nem nunca pensou em me ter trabalhando com ela, mas os espíritos vão sensibilizá-la a falar isso, até para ver se me tira daquilo. Sem invadir meu livre-arbítrio, eles vão encaminhar mensagens e informações, também está dentro disso aqui, vão encaminhar mensagens, informações, pedidos, solicitações, mas não vão invadir o meu livre-arbítrio. Agora, aqueles que estão positivamente querendo continuar, querendo fazer, querendo produzir, vai ter toda uma cadeia, no bom sentido, de elementos que num processo de cascata vai um engendrando no outro, forma uma grande teia que vai fazer um produto tal que a gente imagina que houve um milagre. E podemos operar esses milagres todos os dias, porque espírito bom não falta. Não falta encarnado, como não falta desencarnado. E não falta encarnado. A gente é meio pessimista de vez em quando, quer dizer que está tudo muito ruim, é um engano. Eu tenho certeza que se cada um aí der um balanço na sua vida pessoal, a menos que a pessoa tenha escolhido viver de forma, na linguagem de Odorico Paraguaçu, no muito mau caratismo. Porque aí é uma questão também de escolha, é o livre-arbítrio dele. Ele escolheu e ele tem o direito de encontrar seus pares. No processo cósmico, há pares para absolutamente todos e para absolutamente tudo. Tudo que eu quiser emparelhar, eu vou encontrar par para aquilo. Eu vou construir a sintonia que aquilo vai... Não, eu vou construir a mentalidade, né? Vou estruturar um processo vibratório, eu vou lançar a vibração e aquilo vai se encaminhar a mim e eu àquilo. Não é que aquilo vai se encaminhar a mim também não, senão a gente já parte daí para dizer que é vítima. Não, nós dois vamos fazer um encaminhamento em que um vai se dirigir ao outro
vão se encontrar e vão se somar, vão emparelhar ali. E na química a gente estuda isso de forma muito linda, o emparelhamento. E que não precisa, que até então, né, a gente baseava nas ligações iônicas para fazer filosofia e para fazer religião, né? É que os diferentes se atraem. Não. A química mostra para nós que um grande volume maravilhoso que nós temos de bens, quimicamente falando, aí na Terra, é simplesmente por coordenação. São as ligações moleculares. As moléculas, por questão de sinalização, elas se unem e formam grandes estruturas. A ligação iônica ocorre, mas que é só ela, não. E especialmente no mundo, vamos dizer, dos vivos, que é o que nós chamamos de vivo, que é os sistemas biológicos, praticamente todo ele é por coordenação. São ligações coordenadas, porque são orgânicas, né? Os orgânicos, eles são por coordenação. Num processo que a gente vê claramente que é uma leitura. O comigo ninguém pode, precisa dessa condição, dessa, e vai aparecer material e ele vai continuar, ele vai ser sobrevivente. Mesmo que você o coloque numa condição que não é a melhor. Mas ele vai por muito tempo resistir. Ele vai por muito tempo produzir o que ele precisa. A gente quando faz plantio... Hã? Aham. Os coqueiros. Também. Todos. Os palmeiras que... E nos organismos humanos é por aí também. Assim, eu agradeço imensamente a paciência dos senhores para uns assuntos que, quem sabe, a pessoa veio à casa espírita mais esperando ouvir que há milagres. E a casa espírita tem o dever de dizer, o milagre nós temos condições de fazer, mas não como milagre. Num processo de coordenação, de boa vontade, de amor ao próximo, de amor a nós mesmos. Quando faltar ao próximo, que a gente se recolha e olhe para nós como uma criação divina. Aí quando nós começamos a nos respeitar, nos amar como uma criação divina, nós começamos a levar isso para o próximo, mesmo que aquele próximo tenha nos atacado muito, a gente vai imediatamente nisso aqui dizer, será que ele tem as mesmas referências que eu tenho? Ele teve o mesmo pai, a mesma mãe, as mesmas pessoas ali cuidando dele, passando as referências que as pessoas me passaram? Será que ele teve? Se ele não teve, como é que ele monta os fatores transferentes dele? Ele tem que montar o tempo todo. Montar através do psicológico, do afetivo, do social, do químico, do bioquímico, e entra o biológico. A pessoa é queixosa demais e fala e reclama e não sei o quê. Não, já perdi a paciência, não vou mais atender. A gente recolhe para dentro da gente. Vou atender sim, eu não sei qual é a história dela. Volta lá, volta atrás.